Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para nossa pequena aula de direito administrativo, né? Eu fiz peguei o edital de um concurso do TRT 21, né? 2023, analista judiciário, área administrativa. Eu vou fazer um resumo do tópico de direito administrativo, tá? E já vamos começar aqui a falar sobre, né, os poderes da administração. Quais são os poderes administrativos? Né? Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas eu vou aqui fazer mais algumas explanações, resumir esse tópico. Né? Aí você pensa assim, quais são os poderes administrativos? Né? Como que a administração pública ela funciona internamente, né? Aqui a gente pensa, quer dizer, porque toda administração ela tem uma série de nuances internas, ela precisa decidir, ela precisa dar prosseguimento nas suas ações, né? E já começo a falar aqui, nós temos de início 5 poderes inerentes à administração pública, né? É o poder hierárquico, que temos o poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia e abuso de poder, né? Aqui no tópico já pode ser uma prova de concurso, uma questão de concurso. Quais são os poderes da administração pública? Uma questão, ela pode elencar vários tópicos, né, para você dizer exatamente quais são os poderes administrativos, né? São esses. Eu vou tentar falar para você, de forma resumida, o que são esses poderes, qual a importância deles, né? E vou começar pelo poder hierárquico, é um poder importante, né? Aí você fala assim, mas tem uma definição? Tem. Os autores definem conforme o seu ponto de vista. Infelizmente, o administrativo, ele por tratar-se de matéria não codificada, fica muito, né, digamos, na visão dos autores. Aqui eu trouxe aqui o professor Eli Lopes Meirelles, saudoso professor Eli Lopes Meirelles. O que ele fala sobre o poder hierárquico, como ele funciona, né? Ele diz que é o que dispõe o poder executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, né? Ordenar, organizar, né, as funções de seus órgãos e rever a atuação dos seus gestores, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal, né? O que é o poder hierárquico? É exatamente esse. Ele delimita a atividade dos gestores, na verdade, ele regulamenta, né, toda a atividade administrativa, como os gestores atuam, né? Dentro do serviço público, existe um escalonamento, né, hierárquico. Todos os órgãos públicos têm poder executivo, legislativo, poder judiciário, né? Então, a administração pública, ela é muito... Isso é levado a sério, a questão da hierarquia administrativa. Temos o presidente, né, no caso de um tribunal, temos um presidente, né, que é o gestor máximo daquela corte, né? E um juiz de direito, juiz federal, também podem ser gestores, dependendo da sua atuação local, da sua circunscrição, né? Então é isso. Em poucas palavras,
o poder hierárquico dispõe, ele visa distribuir e escalonar as funções de seus próprios órgãos, né? Então você tem que pensar como que funciona a administração. Trata-se de um poder interno, como já falei, dentro da administração e permanente, tá? Exercido pelo chefe de repartições sobre os seus agentes subordinados, bem como pela relação aos órgãos públicos e atribuições administrativas central de comandos. Então, trata-se de um poder interno daquele órgão, daquele poder, né, permanente, né? Muito interessante. É também um poder exercido de forma permanente e não de caráter episódico, como acontece com o poder disciplinar, porque o poder disciplinar ele é episódico. Acontece um evento, ele entra em ação, enquanto que a hierarquia ela é permanente, né? Depois vamos estudar um pouquinho depois sobre o poder disciplinar também. Você vai ter que ter uma noção de como é o poder disciplinar. Eu gosto, pessoal, eu gosto muito de tratar essas questões envolvendo a administração pública, especialmente entender como a máquina funciona, né? A máquina administrativa funciona. É uma empresa, na verdade, né? É uma engenhosidade, né? Que só quem está lá dentro é que vai perceber como isso funciona. Mas funciona perfeitamente, né? Dentro das suas nuances, funciona perfeitamente, né? A gente, vamos pensar assim, no caso de uma prefeitura, como ela funciona, né? Dentro de uma prefeitura, dentro de um governo, existem os escalonamentos, atribuições pré-definidas, cada um exercendo uma atividade para levar a máquina para ela funcionar, né? Eu trouxe também aqui que é importante a gente pensar, ressaltar que não há hierarquia entre a administração direta e as entidades componentes, que são as da administração, que são as autarquias, as fundações públicas, né? Por exemplo, vamos pensar aqui na esfera federal. Temos a administração pública direta, né, lá. Vamos pensar no Ministério da Saúde. Tem o Ministério, né, e tem as autarquias aqui embaixo. Tem o SUS, aqui na ponta, né, que também é uma distribuição de competência. Temos as autarquias federais, tem o SUS, IBAMA, tá? Uma série de outras, né? Algumas agências autárquicas, né? Agências de águas, de água, de energia, né? Então, tudo isso. Então, que a doutrina diz? Que não há, na verdade, hierarquia dentro da administração direta e indireta, né? Isso aqui, pessoal, acho que vale a pena você dar uma estudada, uma boa avaliada sobre isso, até porque, como está no edital, isso vai cair, tá? Uma indagação você vai ter que responder, querendo ou não. Concurso público é isso, ele pega, na verdade, os detalhes, tá? Olha que interessante aqui, uma questão que pode ser prova de concurso. O poder hierárquico, ele não é exercido sobre os órgãos consultivos. Isso pode ser uma pergunta. O poder hierárquico, ele também é exercido sobre os órgãos consultivos? Aí você fala assim, mas o que é um órgão consultivo? Tem que estudar, né? Órgãos consultivos
são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Tá? Então, esses órgãos são... O poder hierárquico também não é exercido sobre os órgãos consultivos. Tá? Então, eles são absolutamente independentes. Né? Isso aqui pode cair numa prova de concurso. Fique atento a este detalhe, né? Dos órgãos consultivos. Né? Aí você fala, mas não sei o que é órgão consultivo. Está lá no direito administrativo. Tem lá exatamente falando, definindo o que é um órgão consultivo. Né? Aí você... poder hierárquico, vamos ver o que mais aqui. Né? Aí aqui a gente vê mais aqui. Nessa linha, acho que é importante você dar uma lida também na Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Prevê 2 importantes institutos relacionados ao poder hierárquico. 2 institutos, só 2. A 9784 prevê a delegação e a vocação. Delegação e a vocação. Isso dentro do poder, dentro do âmbito do poder hierárquico. Né? Eu até trouxe aqui algumas observações. Né? Eles são institutos, né, com sentidos opostos. Né? Uma vez que a delegação distribui temporariamente, né, a competência representando um movimento, né, dito centrífugo. Olha que palavra diferente. Distribui a competência vertical ou horizontal. Vou falar para você um pouquinho mais à frente o que é essa delegação vertical e horizontal. Você fala assim, mas isso cai em prova? Cai, pode cair, porque está na doutrina. Por outro lado, a vocação concentra competências de maneira, né, centrípeta. Olha só o que é isso, estude isso. Né? Você tem que estudar isso. Né? Aí eu falei aqui, na verdade, para você, que temos a delegação e a vocação, né? E a vocação. O que é uma delegação? Isso acontece muito no âmbito do serviço público. Né? A lei determina as atribuições dos agentes públicos pertencentes à administração pública, visando atender a conveniência técnica, sociais, econômicas, jurídicas ou territoriais, sendo possível somente para quem detém competência legal para distribuir essas atribuições. Né? Por exemplo, nós temos uma delegação muito comum no Brasil, são os aeroportos. Né? É uma atividade delegada. Né? E rodovias também é uma atividade delegada. Até aqui, abre-se a licitação, né? Porque a administração central ela não tem como administrar isso, então delega para o ente privado, né, a administração de um aeroporto, a administração de uma rodovia, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. Né? Então, esse instituto de delegação, ele é muito importante. Tá? Você tem que ler sobre ele, tá? Não tem como. Até que eu até trouxe aqui um artigo 175 da Constituição Federal, ele fala sobre o regime de concessão e permissão. É bom que você dê uma olhadinha no artigo 175 da Constituição Federal. Né? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviços públicos. Não se delega, né, a ninguém, exceto em casos de calamidade pública. Aí pode ocorrer uma delegação extraordinária. Mas em um panorama normal, né, então se delega através de licitação. A lei
Parágrafo único do artigo 75. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias, os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de se manter serviço adequado. Tudo isso faz parte da contratação, né, lá no edital. Né? Então, estude um pouquinho sobre essa questão que eu acabei de falar com você. Né? Então, a questão da delegação na administração pública é algo recorrente, você precisa estudar com mais atenção este tópico, né? Eu sugiro para você também aqui, se você é estudioso de administrativo, está estudando para concurso, você tem que ler a Lei 9784, toda a lei. Né? A lei é uma lei de fácil compreensão, ela regula, né, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, somente federal. E regula também a forma de delegação. Então, leia a Lei 9784, dê uma relida. Né? Se você está aí prestes a fazer alguma prova, dê uma lida rápida, anota alguns pontos importantes, tá? Porque vale a pena você ler. Né? É interessante também frisar que a delegação pode ser revogada a qualquer momento. Olha a questão de prova. Será que a delegação ela pode ser revogada a qualquer momento? Ou depende de acordo entre as partes? Não. Né? O interessante é que a delegação pode ser revogada a qualquer momento, né, a qualquer tempo, pela autoridade delegante. Obviamente, se revoga uma delegação de forma justificada, mas pode a administração pública revogar, até porque o delegado, a parte delegada, às vezes não vem cumprindo, né, com as exigências, né, para a contratação. Né? Então é importante que você leia sobre isso. Eu trouxe aqui uns pontos interessantes. O ato de delegação precisa especificar o seguinte: quando se delega, quando a administração pública delega ao ente privado uma atividade sua, ela tem que especificar, tem que trazer alguns pontos importantes, né, que a parte delegada precisa cumprir. Por exemplo, as matérias e poderes transferidos, delimitar quais são as matérias, quais são os poderes concedidos ao ente privado, os limites de atuação do delegado, a duração, o objetivo, o tempo desse contrato, qual que é a finalidade desse contrato. Né? O recurso cabível, o poder pode conter ressalva de exercício da distribuição delegada. Então, a questão da delegação é uma questão muito interessante e tem que amarrar muito bem. A administração precisa, é verdade, ter o cuidado quando ela delega para alguém atividade de sua responsabilidade. Né? Porque senão pode causar prejuízo, causar dano ao cidadão. E não é essa a ideia. Quando se delega, a ideia é, na verdade, melhorar a atividade pública, né? Já que a administração central está impossibilitada, que delegue ao ente privado para que ele faça, né, substitua o ente público, né, executando uma determinada atividade, por exemplo, eu já falei, aeroporto, rodovia, usina, né, e tem que executar essa atividade com excelência. Assim esperamos. Né? Tá bom? Olha que tema muito interessante. Né? Pessoal, eu vou voltar aqui ainda falar sobre essa questão da delegação. Afinal de contas, o que é uma delegação? Resumidamente, né? É a transferência temporária de competência administrativa do seu titular a outro órgão ou agente público. Né? Na verdade, é uma transferência momentânea, né? Que a administração ela pode rever a qualquer momento essa atividade delegada.
né? Até trouxe mais aqui algumas observações. Distribui temporariamente a competência, representando um movimento centrífugo, vertical ou horizontal, enquanto que a vocação concentra a competência de maneira centrípeto, competência somente vertical. Na próxima aula, eu vou comentar com você essa questão da verticalização, né? Essa questão do requisito vertical ou horizontal. O que significa isso, né? O que é, vamos dizer assim, o que é uma atividade vertical, uma gestão vertical ou uma gestão horizontal? Quais são as suas vantagens, né? Como isso funciona na prática? Na próxima aula eu falo com você sobre a gestão vertical e horizontal. E são dois temas que caem em prova de concurso, não tem como, né? Essa questão das gestões horizontal e vertical cai em prova de concurso público. Até o que está na doutrina, né? Se não tivesse a doutrina, tudo que está na doutrina é possível ser cobrado numa prova de concurso. Beleza? Olha aí, poder administrativo, poder hierárquico, falamos um pouquinho resumidamente. Beleza, turma? Volto em breve para falar com você. Voltaremos ainda a falar sobre essa questão, né, da gestão vertical e horizontal. Beleza? Agradeço a atenção. Volto em breve. Inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.